Queridos irmãos, para eu e a minha família é um prazer estar convosco nessa reunião congregacional. É como se diz, né? Os bons filhos voltam para casa. Então, voltar a estar convosco é realmente um prazer. É uma sensação quase que indescritível, irmão. Agora, indo para o nosso discurso e repetindo o tema, só para nos recordarmos, o tema do nosso discurso é: escute e faça o que a Bíblia diz. Irmãos, será que alguma vez já pararam para pensar por que Jeová nos criou com 2 ouvidos e apenas uma boca? Será que alguma vez já parou para pensar nisso? Jeová fez isso para falarmos menos e ouvirmos mais. Só que quando nós olhamos na realidade, tem-se feito tudo ao contrário, não é verdade? Hoje em dia as pessoas falam mais e ouvem menos. Uns até preferem nem ouvir, nem um bocadinho. E quando você passa, por exemplo, na internet ou em centros de formação, você encontra vários cursos sobre como melhorar a oratória, falar em público. Mas em relação a um curso de escutatória, como ouvir, olha, se o irmão encontrar um curso dessa natureza, por favor, me dá um sinal. Eu nunca vi. A capacidade de ouvir é um presente de Deus. Nós podemos ouvir uma bela música e até podemos ouvir uma voz consoladora de um amigo querido. Porém, quando o assunto é escutar, isso é algo muito mais abrangente. Escutar significa ouvir com a capacidade de entendimento e ter a reação de agir de acordo com o que se ouviu. Por exemplo, quando nós olhamos na definição dessa palavra, nós percebemos que escutar vai muito mais além do que apenas sentir vibrações sonoras nos nossos ouvidos. O livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 17, Jeová disse que poderia abençoar Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão escutou a sua voz. Então isso deixa claro que, segundo a Bíblia, escutar significa obedecer, significa prestar atenção. E é interessante que, mesmo depois dos tempos de Abraão, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, Jesus várias vezes dizia assim às pessoas: quem tem ouvidos, ouça. Jesus sempre pediu que as pessoas ouvissem o que ele dizia. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas já ouviram pelo menos alguma mensagem da Bíblia. Mas, assim como aconteceu nos dias de Jesus, poucos prestam atenção. Poucos escutam realmente. Isso acontece porque algumas pessoas têm uma opinião negativa sobre a Bíblia, outras preferem seguir ideias humanas, e ainda outras estão demasiadas envolvidas com os afazeres nas suas vidas. Porém, meus irmãos, algo muito importante que nós devemos ter em mente é que a nossa salvação depende de sermos humildes quando escutamos o que Jeová nos diz por meio da Bíblia. Para ilustrar, imagine um soldado que, enquanto o comandante dá explicações sobre como se posicionar, como vão atacar o inimigo numa batalha, fica distraído. Se ele não conseguir escutar as instruções do comandante corretamente, ele corre o perigo de, na batalha, se ferir, perder a própria vida ou até fazer com que um colega perca a sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, hoje em dia nós vivemos num campo minado, num campo inimigo. Por isso é que nós precisamos ouvir bem, escutar o que Jeová nos diz por meio da Bíblia. A nossa salvação depende exatamente de como escutamos o que a Bíblia diz. Então, nesse discurso, meus irmãos, nós vamos falar exatamente de 3 áreas
em que precisamos realmente escutar e fazer o que a Bíblia diz. A primeira área tem a ver com a necessidade de pregar as boas novas do reino. A segunda área tem a ver com a necessidade de realizar adoração em família regular. E a terceira área tem a ver com a necessidade de perdoar de coração os nossos queridos irmãos. À medida que nós vamos considerando esses 3 pontos, que todos nós, mais do que ouvir, consigamos escutar. E mais do que escutar, consigamos fazer. Então, vamos começar com o primeiro ponto. Como é que nós podemos mostrar que escutamos e fazemos o que a Bíblia diz quando se trata de pregação? Geralmente, meus irmãos, quando nós falamos da pregação ou de qualquer aspecto que envolve ela, nós temos um modelo a seguir. O irmão lembra quem é? É verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que ele veio à terra para dar testemunho da verdade. O livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38, diz que Jesus fazia viagem em todas as cidades e aldeias para pregar as boas novas do reino. Jesus nunca aceitava esperar as pessoas irem até ele. Ele ia ao encontro delas, apesar de ser a segunda pessoa mais importante do universo. Mas por que Jesus dava tanto valor assim na obra de pregar? O que motivava realmente nosso Senhor Jesus Cristo? Veja a resposta no livro de Lucas, capítulo número 4, versículos número 18. Lucas, capítulo número 4, versículos número 18. Nós vamos ler as palavras do próprio Jesus a responder essa questão. Por que ele dava tanto valor à obra de pregação? O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados. Conseguiu perceber por que Jesus dava tanto valor à pregação? Nesse versículo, o próprio Jesus disse que o Espírito de Jeová o ungiu, ou seja, o escolheu para declarar as boas novas. E depois Jesus disse também que foi Jeová quem o enviou. Ou seja, então se ele aceitou essa designação de Jeová, isso significa que ele obedeceu, ele escutou o que Jeová lhe disse. Ele fez exatamente o que Jeová queria e por causa disso, ele teve muito sucesso na sua obra de pregação. E é interessante que esse excelente exemplo de Jesus foi uma influência bastante positiva para os seus discípulos e outros apóstolos, que também, por sinal, decidiram escutar e fazer o que a Bíblia diz na obra de pregação. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi um dos que mais se destacou nessa vertente. Se considerarmos o exemplo do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele estava preso em Roma, estava confinado, assim como nós estamos atualmente por causa da pandemia, e mesmo assim, ele foi privado ainda da sua liberdade durante 2 anos. Será que o apóstolo Paulo diminuiu o passo por causa disso? Será que ele deixou de pregar? Será que nunca mais falava com as pessoas, apesar de estar privado da sua liberdade, estar preso e confinado? Veja o que nós podemos aprender com esse apóstolo fiel no livro de Atos, capítulo número 28. O livro de Atos, capítulo 28, versículos 30 ao 31, diz o seguinte: Assim, ele, o apóstolo Paulo, permaneceu ali durante 2 anos inteiros, na casa que arrendou, e recebia bondosamente todos os que o iam ver, notem irmãos, pregando-lhes o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a coragem, sem nenhum impedimento, irmãos, sem nenhum impedimento. Qual é a lição que nós podemos aprender do apóstolo Paulo?
É verdade, meus irmãos, que hoje as nossas circunstâncias mudaram. Nesse momento, nós não podemos pregar de casa em casa, conforme fazíamos antes. Mas será que isso significa que nós devemos diminuir o passo na obra de pregar? Será que isso significa que devemos ficar totalmente relaxados? Com certeza que não, meus irmãos. Nós queremos imitar o exemplo do apóstolo Paulo. Hoje, mais do que nunca, é urgente participar na obra de pregar. O apóstolo Paulo, apesar de estar confinado, ainda assim ele conseguia pregar as boas novas do reino. Então, hoje, se você tiver dificuldade em pregar, não se preocupe. Se você tiver, por exemplo, uma lapiseira e um papel em casa, é suficiente para você conseguir pregar. Escreva cartas. Cartas que levam a mensagem do reino às pessoas. Além de escrever cartas, se você tiver, por exemplo, saldo, faça chamadas, ligue alguns números para pregar as boas novas do reino. Pregue também pelo WhatsApp. Se esforça para não gastar todo o net ao dia só em navegar. Não. Faça alguma coisa para levar a mensagem do reino a outras pessoas. Se possível, você pode convidar outros irmãos a pregarem contigo. Envie links. O Facebook Zero é um Facebook que você pode navegar sem saldo. Então, que tal enviar uma mensagem a pregar um colega de escola ou de trabalho? Por outro lado, você também pode pregar pelo computador, por mensagens de texto e por testemunho informal. Porque, às vezes, irmãos, nós esquecemos que, quando nós saímos de casa, nós temos oportunidades para pregar. Por exemplo, será que você vai à padaria? Será que você vai comprar fuba na praça ou na pracinha? À medida que a senhora está a atender, você pode falar brevemente sobre um versículo bíblico. Não preocupe-se com a quantidade de horas, simplesmente pregue o máximo que puderes. Assim como Paulo, você estaria a pregar sem impedimento e estarias a escutar e fazer o que a Bíblia diz quando se trata da obra de pregação. Então, meus irmãos, esforcem-se para serem um soldado atento. Não se distraia. Escute e faça o que a Bíblia diz quando o assunto é a obra de pregar. Lembre-se sempre que a obra de pregar é urgente. As pessoas precisam ouvir a mensagem do reino. Então, quem deve levar a mensagem do reino a elas? Somos nós, testemunhas de Jeová. Então, nós não queremos ficar acomodados na nossa casa. Nós não queremos ficar relaxados. Não queremos nem diminuir o passo, até porque isso poderia prejudicar a nós próprios como cristãos. Então, por favor, queridos irmãos, esforcem-se a darem o vosso melhor na obra de pregação e façam isso, imitando o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. A segunda área que nós gostaríamos de falar é sobre a necessidade de realizar a adoração em família. Bem, meus irmãos, em janeiro de 2009, a Organização de Jeová teve um anúncio, uma mudança marcante. Naquele ano, nós recebemos o seguinte anúncio. O estudo bíblico de congregação passaria a ser feito no mesmo dia que outras reuniões da semana. Mas por quê? Qual era o objetivo disso? A publicação explica que um dos motivos para essa mudança foi para dar às famílias a oportunidade de fortalecer a sua espiritualidade por reservar tempo para uma noite específica toda semana para adoração em família. Agora eu pergunto ao querido irmão, à querida irmã, de lá para cá, quantas noites de adoração em família realizou? E, por outro lado, quantas não realizou? Será que o teu saldo é positivo? Será que você está a escutar e fazer o que a Bíblia diz quando o assunto é realizar a adoração em família? Será que é um soldado atento ou está distraído? Veja o que Jeová nos diz
a respeito da necessidade de transmitirmos os conhecimentos, a mensagem da Bíblia à nossa própria família. Deuteronômio, capítulo número 6, versículos número 6 ao 7. Veja o que Jeová espera dos chefes de famílias e daqueles que têm responsabilidade familiar. Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no teu coração. Ou seja, essa orientação da realização regular da adoração em família primeiro deve estar no teu coração como chefe da família. Jeová está a dizer que você deve levar a sério essa responsabilidade. Mas agora, e depois o que é que você deve fazer? E deves inculcá-las, ou como diz a nota, repeti-las ou gravá-las nos teus filhos e falar delas sentado na tua casa, ao andares pela estrada, quando te deitares, quando te levantares. Irmão, notou o que Jeová espera dos chefes de família quando o assunto é a adoração em família? Jeová espera que você, como chefe de família, realize sempre a tua noite de adoração em família. É verdade que às vezes, por causa do trabalho, da nossa saúde e outros afazeres, fica difícil realizar. Nós aceitamos isso, nós entendemos isso. Mas, por favor, não deixe que isso se torne um hábito. Para que não fique um hábito faltar à adoração em família, tenha sempre um dia alternativo para realizar a sua adoração em família. Só não deixe de realizar. Alguns chefes de família, eles dizem que não realizam adoração em família porque a sua família não gosta. Então, por favor, se você é membro de uma família, faça o máximo para facilitar o trabalho do chefe de família. Esteja pronto na hora certa. Prepare-se. Ajude em vez de atrapalhar. A adoração em família é uma provisão que Jeová nos deu para nos beneficiar. Então, se todos da família levarem a sério essa provisão, então a própria família sai beneficiada. Mas por que é importante realizar a adoração em família regular? Será que você gostaria de ter uma família mais unida? Uma família mais compreensiva, mais pacífica? Uma família cada vez mais espiritual, forte em sentido espiritual ou até habilitada para viver no novo mundo? Então realize sempre a sua noite de adoração em família. A sobrevivência da nossa família dependerá de como está alimentar-se agora em sentido espiritual. Então, meus irmãos, se algum dia, por acaso, você tiver preguiça de realizar a adoração em família, lembre-se de que foi retirado um dia na reunião do meio da semana só para você ter mais tempo para realizar a tua adoração em família. Mas agora, alguns também perguntam como fazer a adoração em família, como realizá-la. Lembre-se de que a adoração em família não é reunião de congregação. A adoração em família deve ser realizada de um jeito que seja benéfico para a tua própria família. Nenhuma adoração em família é igual a outra. A adoração em família, vocês podem, por exemplo, escolher temas que se adequam com as vossas necessidades. Por exemplo, uma das sugestões que as nossas publicações apontam é que vocês podem escolher, por exemplo, o programa mensal do broadcasting do mês, assistir e depois comentar as lições que aprenderam. Vocês também podem fazer entrevistas, convidem um irmão, um casal que vocês admiram, que vocês sabem que poderão fortalecer a vossa fé e façam questões a eles sobre como é que eles conseguem manter-se em sentido espiritual. Você também pode estudar qualidades de Jeová. Por exemplo, pergunte o que significa qualidade, como é que Jeová demonstrou e como é que você pode imitá-lo. Por outro lado, vocês também podem estudar sobre verdades bíblicas, por exemplo, o sábado, o inferno, a trindade. Como é que vocês podem explicar isso na pregação? Vocês podem entoar cânticos, uma adoração em família só de entoação de cântico, faz bem.
podem pesquisar assuntos sobre vida familiar, criar filhos, assuntos variados e, se você quiser mais, pode investigar na Sentinela 15 de agosto de 2011. Nessa sentinela aparecem várias sugestões de como realizar uma adoração em família que seja prática e saudável para a tua própria família. Portanto, meus irmãos, por favor, seja sempre um soldado atento. Não se distraia. Escute e faça o que a Bíblia diz quando o assunto é a realização regular da tua adoração em família. Bem, meus irmãos, além da obra de pregação e da urgência em realizar adoração em família regular, é importante também escutar e fazer o que a Bíblia diz quando se trata de perdoar os nossos irmãos. Para ser sincero, meus irmãos, poucas coisas causam mais aflição do que quando alguém nos magoa. Isso é mais difícil ainda quando quem nos magoa é um irmão ou uma irmã na fé. Quem nunca ficou chateado por causa de uma coisa que um irmão disse ou fez? Por outro lado, às vezes ficamos magoados ou ressentidos por causa de um conselho que alguém nos deu. E, por incrível que pareça, às vezes ficamos magoados ou irritados com um irmão ou uma irmã que não nos fez absolutamente nada. Simplesmente ficamos incomodados com a presença dele ou dela, ficamos chateados só de ele ver, ficamos irritados, magoados. Se você estiver aflito ou com dificuldades de perdoar, como é que pode escutar e fazer o que a Bíblia diz nesse quesito? Abra, por favor, o livro de Romanos, capítulo número 12, versículos número 18. Romanos, capítulo número 12, versículos número 18. À medida que nós formos lendo esse texto, tente achar a resposta a essas duas questões. Primeiro, o que não podemos controlar. E segundo, o que podemos controlar. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz o seguinte: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos para com todos. Será que conseguiu notar o que nós não podemos controlar? Nós não podemos controlar a reação ou o que os outros dizem ou fazem. Isso depende absolutamente deles. Mas agora, o que é que nós podemos controlar? Nós podemos controlar a nossa reação. Isso depende de nós. Quando alguém nos magoa, nós temos sempre duas opções, irmãos. Nós podemos ficar pensando nisso e deixar a mágoa crescer, ou podemos simplesmente esquecer e deixar a mágoa morrer. Nós podemos escolher ser pacíficos, como diz Romanos. Perdoar mágoas é como curar feridas. O irmão já imaginou se o nosso corpo ficasse até hoje com todas as feridas que já tivemos desde a infância? Já parou para pensar nisso? Como é que o nosso corpo ficaria? Guardar mágoas é assim. Se os irmãos já notaram, as nossas publicações nos últimos anos, ela tem publicado vários artigos de A Sentinela, e não só, que falam sobre a necessidade de perdoar e a necessidade de não guardar ressentimento. O irmão acha que isso é por acaso? Acha que a organização já não tem mais matérias para nos dar e está toda hora a repetir a mesma coisa? Não, meus irmãos. Jeová já está a nos treinar para vivermos unidos no novo mundo. Jeová prometeu um paraíso para todos e não cada um com o paraíso dele, cada um separado. Será que você está conseguindo escutar a voz do Espírito Santo em relação ao perdão? Então, se alguém te magoar, não pense que aquela pessoa é a pior do mundo. Não pense que ela fez de propósito. Tente achar algo de bom na pessoa e lembre-se de que, assim como você, ela também está a se esforçar para entrar no novo mundo. Lembre-se de que você próprio também já magoou alguém e já vai estar sempre a te perdoar. Então, se alguém, por exemplo, nos deu um conselho que achamos que não foi da maneira certa, por favor, concentre-se no conselho e não na forma como foi dada.
Até porque os seres humanos não são peritos em conselhos. Há quem dá conselho e fale em algumas palavras. Então concentre-se simplesmente no conselho que foi dado. Lembre-se de que a Bíblia fala de pessoas que perderam ou mantiveram a sua relação com Jeová dependendo da maneira como reagiram a uma correção. A nossa salvação dependerá também da nossa disposição de perdoar. Bem, meus irmãos, visto que o nosso discurso já está no fim, eu gostaria de contar uma história que deixa claro a necessidade de perdoar. A história tem como tema crie pontes. Como assim? Bem, meus irmãos, existiam dois irmãos e, por alguma razão, o irmão menor fez alguma coisa que deixou o irmão mais velho muito chateado. O irmão mais velho decidiu não perdoar. Ele guardou ressentimento e odiava o seu irmão menor. Só que acontece que o irmão mais velho vivia no lado direito do rio e o irmão mais novo vivia no lado esquerdo. Então, muitas vezes, quando o mais velho acordava, ele olhava para o outro lado do rio e via o irmão. E isso aumentava ainda mais na raiva dele. Então, o que ele fez? Ele decidiu viajar, mas antes contratou um carpinteiro. Ele disse, olha, senhor, eu gostaria que você fizesse um muro de madeira tão alto para que sempre que eu acordasse não visse o meu irmão. E ele foi para a viagem. Só que quando ele voltou, os irmãos sabem o que ele encontrou? Ele encontrou uma ponte. Sim, o carpinteiro, em vez de um muro, criou uma ponte que ligava os dois lados do rio. Então, assim que ele chegou, ele olhou para o carpinteiro e disse, mas espera, eu não vou te pagar. Eu te pedi para construir um muro de madeira e você construiu uma ponte? Só que, à medida que eles iam discutindo sobre esse assunto, o irmão mais novo subia à ponte, vira ao encontro do irmão mais velho a chorar e a pedir perdão. Irmãos, se você estivesse naquela situação do irmão mais velho, você perdoaria ou não? Será que você conseguiria seguir a voz do Espírito? O que é que o irmão mais velho fez? Ele correu ao encontro do irmão mais novo, deu um abraço bem forte, os dois começaram a chorar e ele perdoou de coração. Por quê? Graças à ponte. Então, meus irmãos, seja um soldado atento. Escute e faça o que a Bíblia diz quando se trata de perdoar os seus irmãos. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos sempre de que, mais do que ouvir, nós queremos escutar. E mais do que escutar, queremos fazer o que a Bíblia diz. Esforce-se sempre para nunca parar de pregar. Mesmo que você esteja confinado, faça o máximo para dar o teu melhor na obra de pregação. Por outro lado, continue a realizar a vossa adoração em família regularmente. É importante para fortalecer a espiritualidade da vossa família. E por fim, perdoe de coração. Não crie barreiras, não crie muros. Crie pontes, meus irmãos. Liguem-se uns nos outros. Jeová só fez um paraíso e todos nós vamos viver juntos lá. Então, para que ter esses mimimi de não perdoar? Nós também erramos, vamos lembrar disso. Mas agora, se nós escutarmos e fazermos o que a Bíblia diz, qual será o real resultado? O resultado aparece no livro de Tiago, capítulo número 1, versículos número 25, como o último texto para esse discurso. Tiago, capítulo número 1, versículos número 25. Qual será o resultado se nós escutarmos e fazermos o que a Bíblia diz? Por favor, acompanhem a leitura, meus queridos irmãos. Aquele, porém, que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade, ou seja, aquele que escuta e faz o que a Bíblia diz, quando o assunto é a pregação, é a adoração em família ou a necessidade de perdoar e continua nela, ou que não para de fazer essas coisas importantes, notem, irmãos, torna-se não um ouvinte que facilmente se esquece,
mas um cumpridor da obra. E ele será feliz no que faz. Sim, será feliz no que faz.